Bom, pessoal, para quem está começando no estudo de programação, e no caso aqui vamos estar falando sobre algoritmos, tá? Então vamos estar falando sobre lógica de programação aí. Então, os primeiros passos aqui da lógica de programação geralmente é feito em algum interpretador, tipo o Visualg, que utiliza uma linguagem mais simples, que é o Portugal, que não é um código real, mas é uma boa linguagem para aprendizado aí, uma linguagem para o mundo acadêmico. Eu vou trazer aqui os pontos bem básicos para poder o aluno conseguir dar os primeiros passos aí no Portugal. E esses primeiros passos aí serão o estudo aqui de variáveis, ok? Antes de começar o estudo de variáveis, só trazer aqui, ó, uma apresentação bem breve aqui, tá? Eu espero aí que você que está aí utilizando o Visual já tenha mais familiaridade com essa estrutura, né, de menus, não necessariamente do Visual aqui, Visual G, enfim, não necessariamente do ambiente aqui, mas de qual uso de qualquer software. Então você tem menus, você tem botões, e cada botão vai ter uma ação dependendo do que você deseja. O que nós vamos focar aqui hoje, um pouquinho nessa área de códigos, vamos ver a área de memória aqui e aprender um pouquinho sobre variáveis. Então a recomendação que eu faço é dar um nome ao algoritmo variáveis, pois aqui na primeira linha, o que ele me pede ele começa com algoritmo, e aí nesse espaço eu dou um nome ao meu algoritmo. Eu nomeio esse algoritmo. E eu já recomendo salvar este algoritmo. Já tem até salvo ali variáveis, certo? Eu vou salvar novamente, vou salvar por cima, sobrepor aqui, ok? Então salvei. Sempre salve o seu documento. Não foi modificado, não há nada para salvar, mas sempre salve. Primeiro passo ali já deixa salvo o seu documento. A disciplina que vou manter, linguagem e lógica de programação. O professor voltará aqui, Denis Pereira. Aqui você descreve o que o programa faz. Aí você coloca estudo sobre variáveis. Você pode colocar o nome do aluno, ele já puxa a data atual, se você quiser pode alterar a data também. Só uma dica bem rápida aqui a princípio, tá? Essas duas barras, né? Sempre que eu colocar em uma determinada linha duas barras em sequência, eu estou indicando que aquela linha é um comentário. Então, por isso que ela fica verdinho, com uma cor de destaque diferente aqui, nesse caso aqui. Então, são comentários que não serão processados pelo código. Nessa seção de variáveis é onde eu declaro as variáveis. E é aqui que nós vamos fazer um estudo rapidinho aqui. Nosso objetivo é criar um sistema que cadastre funcionários aí, tá? Então, tem uma empresa, precisa cadastrar os seus funcionários, eu preciso desenvolver aqui um algoritmo que faça esse processo. Na seção de variáveis, eu vou definir algumas variáveis para receber algumas informações. O que é uma variável? A variável é um espaço em memória, é um espaço que o computador, no caso a IDE aqui, a linguagem, o sistema, vai reservar em memória para armazenar algumas informações, alguns dados. Tá? Como eu quero cadastrar funcionários, eu vou criar uma variável chamada funcionário, sem acento, funcionário, dou um espaço, coloco os dois pontos, e aí eu vou definir o tipo dessa variável. Quando eu falo que separa para mim, né, o sistema, ele separa para mim um espaço em memória, eu tenho que dizer que tipo de informação que ele vai receber. Então ele vai receber a informação do tipo caractere, ou seja, são textos, caracteres, letras, símbolos. Ele vai receber texto no local no espaço reservado para essa variável. Então, eu coloquei ali funcionário. Outra informação que eu preciso é a idade do meu funcionário. Então, eu vou criar uma variável chamada idade, coloco os dois pontos. Essa variável, como a idade, ela pode ser um número inteiro. Aí eu coloco aqui inteiro, que é o tipo dessa variável. Então, sempre de dois pontos à frente, ele vai vir o tipo. Eu vou dar o nome da variável, dois pontos e o tipo dessa variável. Por fim, eu preciso colocar o salário. Então, eu vou colocar uma variável salário.
dois pontos. Como o salário pode ter centavos, certo? Então tem números após a vírgula, eu vou usar uma variável do tipo real, que ele permite, ele recebe números após a vírgula, correto? Bom, definidas as minhas variáveis, que são espaços em memórias que vão receber, espaços em memória que irão receber os dados que eu pretendo armazenar, eu vou vir para essa seção agora, que é a seção dos comandos, procedimentos, operações que eu vou fazer, é onde eu vou dar as instruções ao programa do que ele deve fazer. Então, ele tem o início, né, desse processo e aqui o fim do meu algoritmo. Eu quero que o meu sistema receba o nome do funcionário. Só que quem vai digitar o nome do funcionário é o usuário, é a pessoa que está operando no sistema. Então, eu preciso dar instruções a este usuário do que ele deve realizar. Eu quero que ele passe para mim o nome do funcionário. Eu vou usar este comando chamado escreva. O comando escreva vai apresentar na tela do sistema uma mensagem ao usuário. Então, eu estou dizendo a ele assim, ó, escreva. Aí eu faço aqui, ó, abro parênteses, abro aspas duplas e digito a mensagem que eu quero que ele apresente. Eu quero que ele apresente na tela a seguinte mensagem: digite o nome do funcionário. Funcionário. Dois pontos, vou dar um espaço para ficar formatado, fechar o parêntese. Então, eu coloquei aqui o comando escreva, eu estou dando um comando para o meu sistema. E aí ele vai apresentar na tela para o usuário essa informação, essa instrução do que o usuário deve fazer. Correto? O sistema também precisa realizar alguma ação. Então, assim que o usuário entendeu o que ele deve fazer, ele entendeu que ele deve digitar o nome do usuário. Eu vou usar esse comando agora, chamado leia. O comando leia, ele vai ler a informação digitada pelo usuário e vai armazenar na variável que eu defini. Então, o comando leia, abre parênteses, vou digitar aqui a variável funcionário, fecha parênteses. O que eu estou dizendo é que o nome que for digitado pelo usuário, o sistema vai ler o que o usuário digitou e armazenar na variável funcionário, que é do tipo caractere, correto? Eu também preciso receber os demais dados, então eu vou seguir a mesma lógica aqui, ó. Escreva, e aí eu vou dar a instrução, né, ao usuário, ó, digite a idade do funcionário, correto? E aí vou dar o comando para que o sistema leia a idade informada, idade, correto? Então, no caso aqui, escreva, digite o nome do funcionário, ele vai ler, o sistema vai ler o nome do funcionário, que foi digitado em tela. Eu estou dando uma instrução ao usuário, certo? Ó, mais uma instrução, escreva, aí o usuário vai ver na tela aí do sistema essa mensagem, digite a idade do funcionário. Aí o usuário vai digitar a idade e o sistema vai ler a idade e armazenar na variável idade. Por fim, escreva, digite digite o salário. Agora é salário do funcionário. E eu vou leia salário. Correto? Bom, feito isso, vamos salvar. Aqui já salvou, né? O algoritmo está salvo. Aqui eu já dei os comandos que o meu sistema deve fazer. Vamos executá-lo para ver o resultado. Então, quando eu clico em executar, aparece para mim uma mensagem, né, no prompt, aí, nessa telinha preta, a mensagem que eu estou orientando o que o usuário deve fazer. Digite o nome do funcionário. Vou digitar o meu nome, por exemplo, Denis Pereira. Digitado o nome, vou pressionar Enter, ele vai armazenar na variável funcionário o nome. Digite a idade do funcionário, vou digitar minha idade, 34 anos, só que como ela é uma variável inteira, eu não digito 34 anos, né? Eu não digito a palavra anos. Eu
apenas digito o número que representa a idade. Dou Enter, digite o salário do funcionário. O salário do funcionário, vou colocar aqui R$ 2.500,50. O separador aqui de casas decimais é o ponto, então por isso que eu coloquei o ponto, não é a vírgula aqui. Se eu colocar a vírgula, o sistema não vai conseguir entender, tá? Isso aqui é uma particularidade aí da linguagem. Vou pressionar a tecla Enter, fim da execução do programa. Olha o que ocorreu. Aqui na área das variáveis, ele definiu aqui, né? Demonstra para mim quais são as variáveis, funcionário, idade e salário, o tipo de cada uma, funcionário caractere, idade inteiro, salário real, e o valor que foi armazenado em memória nessa variável. Na variável funcionário foi armazenado o nome Denis Pereira. Na variável idade foi armazenado a idade, 34. Na variável salário foi armazenado o valor do salário. Fim do programa, termina a execução. Só que o que eu preciso fazer aqui? Eu posso apresentar mais algumas informações, porque após ter digitado, o sistema armazenou, mas eu posso manipular e trabalhar um pouco mais essas informações. Então, eu quero apresentar em tela aquelas informações que foram digitadas. Eu vou utilizar aqui o comando escreva, mais uma vez, e vou colocar aqui, ó, funcionário. Apresentar o cadastro, basicamente. Funcionário, dois pontos. Como eu quero apresentar uma mensagem na tela, e essa mensagem é o cadastro do funcionário, então eu coloco ali funcionário, dois pontos, fecho a aspas, né? Então, eu abri aspas, fechei aspas, vou colocar uma vírgula, e na frente disto eu vou colocar a variável funcionário. Fecho o parênteses. Então, eu coloquei o comando escreva, para ele escrever na tela a palavra funcionário e na frente da palavra funcionário o nome do funcionário. No mesmo caso, eu vou fazer para a idade. Escreva idade. Então, mesma coisa, abri o parênteses, abri aspas duplas, coloquei a palavra idade, fechei aspas duplas, a vírgula aqui vai unir, né? Vai concatenar a palavra idade, que eu digitei, com o valor da variável idade. Por fim, escreva salário. Mesmo processo. E aí, a variável salário. Quando eu executar este programa, observe aqui em cima, ó, ele limpou da variável os dados. E aí eu preciso inserir novos dados. Denis Pereira, aí o nome, Enter. Aí ele armazenou na variável funcionário o dado. A idade, 34. Mais uma vez aqui ele armazenou. E vamos ver o salário agora, 2.500,50. Assim que eu der o Enter, ele vai executar o restante dos comandos que eu dei. E aí ele vai apresentar em tela o cadastro. Funcionário, Denis Pereira, idade, 34, salário, 2.500,50. Só que ficou tudo em uma linha. E talvez isso precise ser melhor apresentado. Então vamos utilizar aqui um outro comando, que é o comando escreva L. Escreva L, escreva L, escreva L. Eu só estou acrescentando a letrinha L aqui depois do comando escreva. Então você tem o escreva, o comando escreva, e você tem o comando escreva L. O comando escreva L ele vai fazer uma quebra de linha. Então ele vai passar, vai apresentar cada informação em uma linha. Vamos ver qual vai ser o resultado agora? Digite o nome do funcionário, Denis Pereira. Digite a idade do funcionário, 34. Digite o salário do funcionário, 2.500,50. Quando eu der Enter, ele vai apresentar cada dado em uma linha. Funcionário, Denis Pereira, idade 34, salário. Vamos melhorar isso aqui um pouquinho mais, então? Para a gente melhorar isso aqui um pouquinho mais, vamos acrescentar aqui logo após idade, 34 anos, por exemplo. Vamos executar mais uma vez. Fazer a simulação. 34, funcionário, salário do funcionário, 2.500,50.
50 e dá Enter. Olha que legal. Idade, 34 anos. Ah, só que ficou coladinho aqui. Estou mostrando essas coisinhas, esses detalhes, né, vamos dizer assim, para que você possa observar como que você melhora o seu código, faz os ajustes, formata. Vamos colocar um espaço aqui antes de começar a palavra anos. Salvar, né, sempre importante, e vamos executar pela última vez. Denis Pereira, a idade 34, digite o salário 2.500, ponto 50. Quando eu der Enter, vai apresentar para mim, funcionário Denis Pereira, idade 34 anos, salário 2.500. Então, pessoal, esse foi o estudo aí, né? Falo pessoal, para quem estiver ouvindo aí, esse foi o estudo aí sobre algumas variáveis, alguns exemplos bem simples para você compreender o funcionamento pelo sistema, de como que ele comporta, como que ele lê, e como que a gente trabalha com os dados e as variáveis aqui no programa, ok? Até a próxima.